Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Narcisismo Descomplicado. Um canal que tem como objetivo ajudar pessoas que, como eu, sofreram abuso narcisista durante a sua vida e que precisam se recuperar e entender esse transtorno de personalidade que pode ser muito nocivo para as pessoas que têm um narcisista em sua vida. Eu peço que se inscreva, comente e deixe o seu like. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um breve resumo do que seja o transtorno de personalidade narcisista, né? Mas primeiro a gente precisa definir o que é personalidade, tá? Antes de falar sobre um transtorno de personalidade, precisamos definir o que é personalidade. A personalidade, gente, é o que nos faz singulares. É o que cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma personalidade que nos faz ser o que a gente é. Você visualiza fulano é introvertido, é tímido, é muito inteligente, é religioso, gosta de futebol, né? Todos esses traços compõem a personalidade daquela pessoa, tá? E a personalidade, pessoal, ela se divide em dois componentes. Existe o primeiro componente, que é o temperamento, que é o conjunto de características inatas de um indivíduo, ou seja, o cidadão já nasce com essas características. Esse é o temperamento. Já o segundo componente se chama caráter. E a gente aqui não está falando, a pessoa é mau caráter, é sem caráter. Não é com essa acepção. Aqui a gente está falando do caráter como segundo componente da personalidade. O caráter é o conjunto de características que a gente adquire ao longo da vida e que decorrem das experiências que nós vivenciamos, junto à família, à sociedade, à cultura local, à religião que nós aderimos, ou falta de religião, etc. Então, a nossa personalidade, ela deriva de características que são inatas e também de características que a gente adquire ao longo da nossa vida, tá? A personalidade, gente, ela tem um padrão duradouro e estável, ou seja, ela se mantém até o fim da vida sem excluir a possibilidade de pequenas alterações, desde que haja esforço do indivíduo para tanto, tá? Agora, quando que ocorre o transtorno de personalidade? O transtorno de personalidade ocorre quando a personalidade desvia do normal, a um comportamento disfuncional, com um alto grau de inflexibilidade. Aquele que tem transtorno de personalidade, ele age de forma inflexível, ele precisa agir do jeito que ele quer agir e não tem quem convença ele do contrário, tá? Mas o que é ser normal? Será que a pessoa não pode ser um pouco diferente do normal? É claro que ela pode ser um pouco excêntrica, ela pode ser, não sei, enquanto que a maioria gosta de samba, ele não, eu não gosto de samba, eu gosto de heavy metal pesado. Fugir da normalidade não é um defeito, não é um defeito, mas para efeitos de estudo, do nosso estudo aqui, o que é sair da normalidade? Gente, uma personalidade normal é aquela cujas diferenças não irão acarretar sofrimento e prejuízo para a própria pessoa ou para aquelas pessoas do entorno ou para a sociedade. Ou seja, o transtorno de personalidade, ele é anormal na medida em que essa anormalidade irá causar necessariamente sofrimento e prejuízos intensos, tanto para quem tem o transtorno como para aqueles que estão à sua volta, tá? Isso é o que define a normalidade ou anormalidade aqui nesse nosso estudo, nesse nosso vídeo, tá bom? Então, vamos passar agora aqui para o transtorno de personalidade narcisista. Primeiro, o que causa isso? Poucas pesquisas sobre os fatores biológicos que contribuem para o transtorno de personalidade narcisista foram feitas, embora pareça haver um componente hereditário significativo. Mas ainda não há estudos que definem de maneira
necessária que haja um componente hereditário e que fatores biológicos possam influenciar de forma decisiva na formação do narcisismo. Agora, alguns cientistas, alguns pesquisadores postulam teorias de que os cuidadores, por exemplo, os pais, tutores, na infância do narcisista, podem não ter tratado a criança de forma adequada. E em dois extremos. Um extremo é quando o cuidador ele é excessivamente crítico, violento, rígido, de maneira muito excessiva. Ou então, quando ele vai para outra ponta da corda, quando ele elogia muito, admira muito, favorece muito a criança. Então, há essa teoria de que o narcisista se forma assim, ou sendo tratado de forma muito rígida, muito violenta, muito opressora, ou então sendo muito elogiado, muito admirado, muito favorecido, né? Tá? Quanto aos sinais e sintomas, os pacientes com transtorno de personalidade narcisista superestimam suas habilidades e exageram as suas realizações. Eles acham que são superiores, originais ou especiais. Essa superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e das realizações dos outros. Esses pacientes estão preocupados com fantasias de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência ou beleza avassaladora, de ter prestígio ou influência, de experimentar um grande amor. Eles sentem que devem se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, não com pessoas comuns. Esse relacionamento com pessoas extraordinárias é usado para suportar e melhorar a sua própria autoestima. Como os pacientes com transtorno narcisista precisam ser admirados, sua autoestima depende da consideração positiva dos outros e é, portanto, geralmente muito frágil. As pessoas com esse transtorno frequentemente observam para ver o que os outros pensam deles e avaliar o quão bem eles estão fazendo. Eles são sensíveis e se chateiam com as críticas dos outros e pelo fracasso, o que faz com que eles se sintam humilhados e derrotados. Eles podem responder com raiva, com desprezo, ou podem contra-atacar violentamente. Ou eles podem se afastar ou aceitar externamente a situação em um esforço para proteger sua sensação de autoimportância. E eles podem também ser demasiadamente perfeccionistas. Eles podem evitar situações em que podem falhar. Tá, gente? Indo para os critérios que estão no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, de acordo com o DSM-5, para o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, os pacientes devem ter um padrão persistente de grandiosidade, necessidade, admiração e falta de empatia. E esse padrão se caracteriza por 5 ou mais dos seguintes critérios. Agora a gente vai para os critérios que estão no DSM-5, que são 9. Se o cidadão tiver 5 ou mais, ele já pode ser diagnosticado com o transtorno de personalidade narcisista. Número 1. Uma sensação exagerada e infundada de sua própria importância e talentos. É a grandiosidade. Por exemplo, ele exagera conquistas e talentos. Ele espera ser reconhecido superior sem que tenha as conquistas correspondentes. 2. Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Então, são fantasias de poder. Por exemplo, uma fantasia de poder. O cidadão quer ser um político influente da cidade dele, não é para ajudar, mas é para inflar o ego dele. Fantasia de realização, fantasia de beleza. A pessoa que se submete a demasiados procedimentos estéticos para retardar velhice. Tá? Fantasia de influência também, cai no caso do político também, que vai ter aquela grande influência na cidade dele. E preocupação com fantasia de amor perfeito também.
os narcisistas, quando começam uma relação amorosa, eles começam uma fase de idealização daquela pessoa, em que ele idealiza aquela pessoa como sendo a pessoa perfeita para ele, aquele caso de amor que ele encontra a alma gêmea dele, né? Então, ele é preocupado também com uma série de fantasias que são irreais, tá? Ponto número 3, gente, agora estamos indo aqui para o ponto número 3. Convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, com pessoas especiais, de condição elevada, ou seja, eles buscam se relacionar com pessoas que, ao olhar deles, são pessoas de condições muito elevadas, de um alto calibre, que são compatíveis com a grandiosidade deles. Tá? Ponto número 4, necessidade de ser incondicionalmente admirado. Eles precisam de admiração constante, eles precisam constantemente serem adulados, idolatrados, glorificados. Ponto número 5, uma sensação de merecimento. Eles têm sentimento de possuir direitos como tratamento especial de outras pessoas. E essa sensação de merecimento dá a eles uma sensação de que eles podem tudo, eles podem transpor os limites que as outras pessoas põem, eles podem ter a convicção de que eles merecem um tratamento especial num restaurante, numa feira de banco, em qualquer lugar. Então, eles tendo essa sensação de merecimento, eles podem tudo. Eles podem trair, eles podem pegar dinheiro na carteira do outro, eles podem fazer o que eles quiserem. Porque eles têm essa sensação de merecimento. Eu, narcisista, eu mereço isso. Eu mereço, enquanto que os outros não merecem. 6. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Quando você se deparar com uma pessoa que pede muito favor para você, que está sempre pedindo coisas para você, para que você faça isso, para que você faça aquilo, para que você resolva isso, principalmente em relacionamentos mais chegados, mais próximos, como um relacionamento amoroso, relacionamento de pai e mãe, tia e sobrinho, com filho. E você perceber que eles querem que você faça até coisas que eles poderiam fazer por eles próprios. Isso evidencia o comportamento explorativo deles. Eles exploram sem dó nem piedade. E não espere reconhecimento por parte deles. Não espere gratidão. Você vai fazer as coisas por eles e eles vão achar que você está cumprindo com o seu dever, porque afinal você está lidando com uma pessoa grandiosa, com uma pessoa que merece tudo aquilo. Tá? Perdão. 7. Falta de empatia. O que é empatia, gente? A empatia é a capacidade de compreender o estado mental de outra pessoa, o que traz uma repercussão afetiva em nós. Seria como, por exemplo, entre aspas, sentir o que o outro sente. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, você sabe que o pai do seu amigo faleceu. Um amigo querido seu está lá fragilizado no velório. Você vai lá e você se compadece da dor dele, porque você imagina assim, puxa vida, se fosse meu pai morrendo também, eu estaria numa dor tremenda agora. Você se compadece da dor daquela pessoa no nível emocional. E você acompanha aquela pessoa durante o velório, chora com ela, demonstra sentimento, demonstra sua compaixão. Isso tudo é demonstração de empatia, tá? Então a empatia é isso, é a capacidade de compreender o estado mental dessa outra pessoa, trazendo essa repercussão afetiva em nós. Só que o narcisista, ele ou não tem isso, ou tem num nível muito baixo. O narcisista, ele reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. De modo que é comum a gente perceber que o narcisista, ele costuma fazer as besteiras que ele faz e ele não tem o menor remorso por aquilo. O narcisista que trai a sua esposa traz, sim, o menor peso na consciência. Como se nada tivesse existido. Afinal de contas, ele merece aquilo. Né? Na cabeça dele, ele merece aquilo. E ele não vai ter a empatia de pensar sobre como que a esposa dele iria se sentir sobre aquela situação de traição.
né? Tá? Ponto 8. Inveja dos outros e, por incrível que pareça, a convicção de que os outros os invejam. Eles têm inveja dos outros, mas eles têm a convicção de que os outros os invejam. Quando você vê uma pessoa falando com uma certa frequência assim, ó, fulano ali me inveja muito, ele tem muita inveja de mim. Cara, você pode suspeitar, viu? Você pode suspeitar que você está diante de um narcisista. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eles sentem muita inveja dos outros por causa do senso de merecimento deles. Eles acham que eles merecem tudo que é bom. Só que quando eles veem uma outra pessoa alcançando um objetivo legal, na cabeça deles, são eles que deveriam ter aquilo. Eles é que deveriam ter aquilo que a outra pessoa conquistou e eles acabam tendo inveja. Só que aí, por incrível que pareça, como eles não conseguem admitir que eles sentem essa inveja, eles acabam projetando no outro a inveja que eles sentem. Então aí eles falam, fulano tem inveja de mim, quando na verdade é ele ou ela que tem inveja do fulano, tá? E por último, 9. Eles demonstram arrogância, altivez e insolência. Tá? A gente vê isso muito no narcisista grandioso, aquele que é bem insolente, arrogante, que tem a última palavra, que subjuga os outros. Tá, gente? Esses sintomas, pessoal, mais uma vez, lembrando, para que o cidadão seja diagnosticado, é necessário que existam pelo menos 5 desses critérios. Não é necessário que existam os 9. Pode ser que existam. Se você se deparar com alguém que preenche esses 9 critérios, corra. Vá embora. Fuja. Tá? Mas se tiver no mínimo 5, a pessoa já pode ser diagnosticada como narcisista. Tá? E o diagnóstico também ele precisa ser feito no início da fase adulta. Tá? Porque é no início da fase adulta que a nossa personalidade se consolida. Né? Por isso que é muito difícil diagnosticar uma criança ou uma pessoa no início da adolescência. Tá? De acordo com a maioria dos estudiosos, os narcisistas eles se subdividem em dois subtipos. Tem o narcisista grandioso, que é aquele que é bem arrogante, seguro de si, que tem certeza da sua grandiosidade e de que é diferenciado. Ele grita aos 4 ventos das suas conquistas e realizações, sendo essas conquistas e realizações verdadeiras ou não, porque ele pode estar mentindo ou pode estar aumentando. Tá? Ele é bem seguro. Ele é agressivo. Ele é altamente exposto. Quem está à volta já consegue perceber claramente de que ali se trata de um narcisista. E outro subtipo, que inclusive já foi objeto de vídeo aqui desse canal, é o narcisista vulnerável, também chamado de oculto. E que também querem a admiração e a validação que os grandiosos querem, mas a diferença não reside em como eles pensam, mas a diferença reside em como eles se manifestam. Por quê? Porque esses narcisistas vulneráveis, também chamados de ocultos ou encobertos, eles costumam se apresentar de maneira mais sutil, mais introvertida, eles são bem mais inseguros, eles são muito mais carentes de validação e da afirmação dos outros, tá? São muito mais sensíveis à crítica, ou seja, tem um ego mais frágil do que o ego do narcisista grandioso. Né? Eles, diante de uma crítica, eles podem sofrer, eles podem passar por um sofrimento muito mais intenso do que o narcisista grandioso sentiria diante de uma crítica. Tá? Aí esses subtipos eles vão ser analisados em vídeos mais específicos, porque cada subtipo tem suas próprias características, né? E de todos esses critérios que o DSM-5 aponta, daí derivam diversos padrões de comportamento, diversas ramificações de condutas que aí
Gente, isso rende vídeo, isso rende conteúdo que a gente vai vendo isso aí ao longo do desenvolvimento do nosso canal, tá, gente? Esse aí foi um apanhado, um resumo bem resumido do que seja o transtorno de personalidade narcisista. Tá bom, gente? Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e peço uma vez que se inscreva, comente e deixe o seu like, tá bom, gente? Até a próxima e um forte abraço. Fiquem com Deus.